Glória a Deus, amém. Cumprimento a cada um dos irmãos com a paz do Senhor. Momento de alegria poder estar aqui falando da palavra de Deus. E eu queria, antes de mais nada, passar para cada um dos irmãos que o nosso Deus, ele é um Deus de vitória, querido. Se você está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que é porque Deus, ele já fez coisas maravilhosas na sua vida e vai continuar fazendo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, amém? Um texto conhecido dos irmãos. E assim, quando surgiu essa pandemia da coronavírus, a gente conversou muito com a igreja, porque muitas pessoas ficavam fazendo especulações, estavam imaginando coisas que às vezes não tinha nada a ver. Eram coisas futuristas, pensava-se na vinda de Cristo e eu acredito que Deus ele ainda há de demorar um pouco até voltar. Capítulo 5 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 25, diz assim: E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecia à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, porém entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia ela: se eu apenas lhe tocar as vestimentas, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestimentas? E responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante de Cristo e declarou-lhe toda a verdade. Jesus então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Queridos, esse texto, muitas pessoas já ministraram e parece um texto antigo, ou um texto que fala apenas de um milagre que Jesus fez na vida de uma mulher. Mas ele é muito mais do que simplesmente um milagre. Eu olhando tudo o que está acontecendo nesses dias, eu remeti a esse texto e resolvi ler de novo essa mesma história. A mesma história que eu já tinha lido tantas vezes, que já tinha visto tantas pregações. E o que essa história tem a ver com essa pandemia, com esse Covid, com essa enfermidade que está assolando o planeta? Queridos, ela tem tudo a ver. Apesar de ser exatamente o contrário, mas nós vemos uma relação entre a história desta mulher, a história de Cristo aqui nessa terra e a história que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Sabe, Jesus não estava andando só por andar. Jesus estava indo de encontro à casa de um homem chamado Jairo, porque a sua filha estava enferma. Uma filha de 12 anos estava enferma. E é exatamente o tempo que essa mulher estava com fluxo de sangue. Há 12 anos ela sofria com a hemorragia. E a Bíblia diz que quando Cristo está indo até a casa de Jairo, a palavra do Senhor nos diz que essa mulher ela entra pelo meio da multidão. Sabe por que eu digo que essa pandemia tem alguma coisa a ver com essa história? Porque a pandemia, porque essa enfermidade, esse Covid, esse coronavírus, ele é passado para as pessoas de duas maneiras. Ele é passado através do toque e é passado também através do ar. Assim é transmitido esse Covid, queridos. E olha, a história com Cristo não é diferente, não. Veja como acontece. A mulher sabe da fama de Jesus. Ela descobre que Cristo está passando naquele lugar. E ela vai até Cristo, mas ela não tem intenção de tocar no Senhor. Ela quer simplesmente tocar nas vestimentas do Senhor. O coronavírus é do mesmo jeito, olhem. Ele é passado pelo ar, através da fala das pessoas. E ele é passado também pelo toque. Sabe, as pessoas tocam numa maçaneta e aquela maçaneta fica impregnada com aquele vírus. As pessoas tocam nas teclas de um elevador e fica também impregnado. Os objetos que são tocados são impregnados por essa enfermidade. E essa mulher, ela sabia que Jesus, ele transmitia alguma coisa, não uma enfermidade, mas que Jesus em si
transmitia às pessoas que se aproximavam dele, ou que eram tocadas por ele. Que ele transmitia não enfermidade, mas transmitia saúde. Ele transmitia bênção, queridos. Ele transmitia boas novas para as pessoas. E essa mulher sabe da fama de Cristo. É um Covid ao contrário, irmãos. Quantas pessoas estão se escondendo porque tem medo de tocar em algum lugar que alguém infectado tocou? Quantas pessoas estão usando máscaras porque tem medo de respirar o mesmo ar de alguém infectado desta enfermidade? Mas com Cristo é diferente, queridos. As pessoas sabiam que Jesus estava transmitindo isso, que Jesus era o grande transmissor de bênçãos daquela época. Por isso que a Bíblia nos diz que aonde ele ia, multidões iam até o Senhor. Iam para ser curados, iam para ser abençoados, irmãos. E Jesus, ele é esse transmissor. E olha como é lindo. A mulher não precisou tocar em Jesus. Ela toca nas vestimentas de Jesus. Sabe? Alguém que está que está infectado com o Covid, ele simplesmente toca em um objeto, e aquele objeto, depois tocado por alguém que está são, a pessoa começa a ficar também com aquela enfermidade, com aquele Covid, com o coronavírus. Com Jesus, ela sabia que talvez fosse do mesmo jeito. Ela disse no seu coração: se eu somente tocar nas suas vestimentas, eu serei curado. E ela foi até Jesus. Ela rompeu toda a multidão. E ela vai até Cristo. Ela toca nas vestimentas do Senhor. No mesmo instante ela sabe que ela está curada. Jesus continua a história e vai até a casa de Jairo. Quando chega na casa de Jairo, ele se depara com a menina não mais doente. As pessoas vão até Jairo e dizem assim: olha, a tua filha morreu, a criança morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Mas lembra que eu te falei? Que o Cristo, ele transmite no toque, mas ele também transmite boas novas nas suas palavras. E ele vai até o quarto da menina. E ele diz àquela menina, nesse mesmo texto de Marcos, ele diz: olha, levanta, eu te ordeno, levanta, menina. Porque agora Cristo, o transmissor de boas novas, o transmissor de bênção, de milagres, de cura, ele está diante daquela menina. E aquilo que havia nele, ele passa para ela. Passa vida, queridos. Porque ele disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. A mesma história do coronavírus estava repetida em Cristo. Ou o contrário. Mas só que de uma maneira diferente. E a gente pensa: será que a história acabou ali? Não, não acabou não. Cristo, ele tinha discípulos, lembra? Que andavam com eles. E aqueles que têm contato com alguém que tem Covid, eu vou falar muito sobre esse Covid. Aquelas pessoas que têm contato com alguém que tem Covid, eles são propensos a passar essa enfermidade. E Cristo, ele é um portador de boas novas. O Evangelho é boa nova. E ele escolhe pessoas para andar com eles. E agora ele diz para os discípulos, porque já é época dele subir aos céus, e ele diz: ó, fica aí em Jerusalém. Mas eles não ficam só por ficar em Jerusalém, eles ficam porque lá eles vão se tornar aqueles que serão os transmissores de boas novas. Transmissores não só de palavras, não só pelo ar, mas transmissores porque vão tocar em pessoas, porque vão se deixar ser tocados por pessoas. E essas pessoas então, elas vão receber aquilo que vem dos discípulos. E acontece isso. Os discípulos estão em Jerusalém e o primeiro milagre se vê ali. Quando Pedro, envolvido pelo Espírito Santo do Senhor, ele começa a pregar a palavra de Deus. E a Bíblia diz que uma multidão de aproximadamente 5.000 pessoas se rendem a Cristo, que foram naquele instante tocadas e receberam aquilo que Pedro tinha. Queridos, o Evangelho não parou ainda. As boas novas continuam sendo colocadas em todo esse planeta. Assim como as pessoas têm sido, muitas das vezes, infectadas com esse Covid, o Evangelho tem que infectar pessoas, tem que tocar pessoas. Nós somos esses, queridos, que às vezes podemos encontrar com alguém doente, alguém que está desenganado, e nós somos esses, que assim como essa mulher tocou em Cristo, nós também podemos fazer o mesmo. Mas o mais engraçado de tudo isso é porque tem uma história interessante no Covid. Fala das pessoas assintomáticas. Eu estava pesquisando sobre isso. Pessoas assintomáticas. São aquelas pessoas que não aparentam ter o vírus,
que não parecem estar enfermas, que não andam gripadas, que não estão espirrando. Não, estão normal. Sua saúde está perfeita, aparentemente. Mas eles são assintomáticos. Eles são transmissores de um vírus sem transparecer que tem um vírus. Sabe, essa história também acontece no nosso Evangelho. Os discípulos se tornam assintomáticos de milagres. Quem olhava para eles não imaginavam que coisas tremendas aconteceriam por eles. Imagine, queridos, homens presos, homens açoitados, homens que estavam sendo expulsos de cidades, homens que eram muitas das vezes blasfemados no meio das pessoas, mas eles continuavam pregando este Evangelho. E no próprio livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, diz que esses assintomáticos não pareciam ter nada, queridos. Eles não pareciam ter nada para acrescentar para as pessoas. Mas esses assintomáticos, eles eram usados por Deus. E as pessoas levavam os enfermos para que a sombra dos discípulos tocassem neles. E eles poderiam ser curados. E aí eles vão tocando em pessoas. E vão transmitindo os milagres do Senhor. Eles vão repassando aquilo que eles receberam de Deus. Eles vão transmitindo aquilo que está na vida deles. E era o milagre do Senhor. Era a bênção de Deus que era transmitida pelos discípulos. E começa a se passar isso para outras pessoas. Os crentes vão aumentando. As pessoas vão começando a entender que nosso Jesus, ele não levou consigo os sintomas dos milagres. Ele não levou consigo as boas novas. Mas ele deixou aqui para que as pessoas continuassem transmitindo isso. E quando Saulo, ele tem um encontro com o Senhor, ele também se torna um portador dessas boas novas do Senhor. Sabe por que ele se tornou, queridos? Porque ele teve contato com Cristo. O que eu fico imaginando nesses últimos dias é que muitas pessoas dizem ter contato com o Senhor. E às vezes não conseguem entender que quando você tem contato, você também começa a ser portador dessas boas novas, amados. Você é portador das boas novas do Senhor. Você é portador de milagres do Senhor para a vida das pessoas. Você tem que transmitir aquilo que Deus, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, transmitiu para você. Você não precisa se assustar com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Você não precisa se assustar com as coisas que acontecem no dia a dia. Porque você é esse que foi, vou dizer assim, contaminado, que foi impactado, que foi tocado por esse Cristo. E o que havia em Cristo agora passa para você também. Pense nisso. Você é um transmissor de boas novas. Você é um transmissor de milagres do Senhor. As pessoas estão com medo de receber essa enfermidade. Você não pode ter medo de transmitir Cristo para as pessoas, irmãos. Quando Paulo, lá no capítulo 19, a Bíblia nos diz que as pessoas acreditavam tanto nessa transmissão dos milagres de Paulo, que elas levavam lenços e objetos pessoais de Paulo até os enfermos. E a história conta que aqueles que estavam enfermos, que estavam possessos de demônios, quando recebiam os objetos de Paulo, eles eram curados no mesmo instante. Todos, e a Bíblia ainda frisa, todos eram curados. Amados, se alguém que é transmissor de Covid consegue tocar em objetos, e todos os outros que vão tocar depois dele são infectados com isso, imagine você. Imagina você que foi tocado por um Cristo de milagres. Imagina você que foi tocado por aquele que é o grande propagador do Evangelho. A sua vida também tem que ser mudada, queridos. A sua vida também tem que ser tocada. Deus não te escolheu só para te escolher. Aquela mulher do fluxo de sangue tem que ser você. Eu tenho que ser essa mulher. Me aproximar de Cristo sabendo que simplesmente tocando em algo que pertenceu ao meu Senhor. E esta palavra pertence a Ele. Que simplesmente tocando em algo, queridos, eu vou ser abençoado. Eu vou ser mudado. E talvez a tua história nem mude. Sabe quantas pessoas às vezes passam por luta e por dificuldade e conseguem orar por alguém e ver pessoas sendo curadas? São assintomáticos. Não tem sintoma nenhum de que Deus esteja com ele, mas Deus pertence a eles e eles pertencem ao Senhor. A história não mudou, queridos. O Evangelho é o mesmo, o Cristo é o mesmo e nós somos, nos dias de hoje, os transmissores das boas novas do Senhor. Que Deus possa fazer isso na sua vida também. Você que muitas das vezes não conhece o Senhor ainda,
eu quero te convidar a ser tocado por esse Deus, ou a simplesmente receber do Senhor esse toque dele, ou tocar no Senhor, para mudar a tua vida, para mudar a tua história. Não deixa para amanhã, não deixa para semana que vem, não. Aquela mulher já sofria com aquela enfermidade há 12 anos, ela sofreu com aquela enfermidade, mas ela sabia do que Cristo poderia fazer na vida dela. Ela conhecia a fama do Senhor. Se você conhece de um Cristo que faz milagres, e muitas das vezes você pensa, mas é um milagre para os outros, não é para mim. Eu quero te dizer, o milagre, ele é para você. O milagre foi para uma mulher que nem judia ela era, uma mulher samaritana, que recebeu o Senhor, recebeu a palavra do Senhor e foi tocada. Cristo continua transmitindo, irmãos. Todos os dias ele continua transmitindo isso. Assim como as pessoas têm medo de receber esse vírus do Covid, eu quero te dizer que você tem que ter esse desejo de receber isso, receber essa transmissão do Senhor na sua vida. Então, comece a orar, comece a buscar a Deus. Entenda que o Senhor continua do mesmo jeito. Entenda que o mesmo Cristo que entrou nessa cidade e fez um milagre na vida dessa mulher pode entrar na sua vida hoje, pode entrar na sua casa hoje e pode mudar a tua história. Foram 12 anos em que a mulher gastou tudo que ela tinha, mas não teve resultado. Mas quando Jesus Cristo passa por aquele lugar, e ela sabe que Jesus vai passar, ela botou no coração: eu preciso do milagre do Senhor. Quantos anos você tem lutado? Quantos anos você tem pedido? Quanto tempo você tem buscado do Senhor e não tem alcançado? Sabe por quê? Às vezes porque você está com uma luva, às vezes porque você está com uma máscara, com medo de ser contaminado com esse milagre. Com medo. Como é que você vai explicar para as pessoas? Eu te convido a fazer essa reflexão nesse instante. Não pense nas coisas passadas. Não fique imaginando quanto você gastou. Aquela mulher nem imaginou nada disso. Ela só lembrou que Jesus ia passar naquele lugar. E ela foi de encontro a esse Cristo. Ela tocou nas vestimentas do Senhor. E o Senhor mudou a história daquela mulher. Ela poderia passar mais 12, mais 24 anos com aquela hemorragia. Mas ela determinou no coração dela que se ela tão somente tocasse no Senhor. Faça isso também, queridos. Faça todos os dias isso com o Senhor. Todos os dias Deus se permite ser tocado. Sabe, Cristo, ele se permitiu ser tocado por aquela mulher. Cristo se permitiu ser tocado por mim há alguns anos atrás. Vim no fundo de um poço, sem razão nenhuma para viver. Mas o meu irmão me levou para a igreja e disse: olha, tem um Cristo que muda vidas. E eu fui lá, me deixei tocar por esse Deus. Quando ele me tocou, queridos, eu fiquei assintomático, irmãos. A minha vida continuava passando dificuldades. Eu não ganhei um emprego, não ganhei um carro, não fiquei rico. Eu era sintomático. Por quê? Porque eu não conseguia transparecer isso. Mas em mim, na minha alma, na minha vida, eu sabia que o meu Cristo tinha me mudado. O tempo foi passando e os sintomas de Cristo foram se aflorando na minha vida. E as pessoas começaram a não entender por que tudo tinha mudado. Como é que tinha tudo mudado? Eu fico imaginando, aí vou parafrasear, fico imaginando esta mulher voltando para sua casa, voltando para sua cidade, voltando para o lugar, para o convívio que ela tinha, para as pessoas que viviam com ela. Imagina, 12 anos com a hemorragia, 12 anos com fluxo de sangue, mas agora ela volta, depois do encontro com o Senhor, ela volta para sua família, ela volta para o seu lar. Imagina a reação das pessoas. Sabe qual é a reação? De espanto, de admiração. Quando eu vim para o Senhor, as pessoas diziam assim: não vai mudar nada na tua vida. Mas ninguém pode se aproximar de Deus e voltar do mesmo jeito. Ninguém consegue se aproximar de Deus e voltar da mesma maneira. Deus está procurando pessoas para tocar nele. Deus está procurando pessoas para serem tocadas por ele. Se você é uma dessas pessoas que precisa do toque do Senhor, se você é uma das pessoas que precisam do milagre do Senhor, entenda, ele está falando com você nesse instante. Ele te escolheu para falar com você. Você vai ter um toque do Senhor e a sua vida e a sua história vai ser mudada. Ninguém se aproximou de Deus e permaneceu do mesmo jeito. A gente se aproxima do Senhor e a história nossa começa a ser escrita por ele. Essa mulher escreveu a sua história de médico em médico, gastando tudo que ela possuía, mas não conseguiu mudar a sua história. Mas quando ela tem um toque de Deus, as coisas mudam, a história dela é mudada. Deus faz esse convite para você hoje. Eu queria, antes de encerrar, eu queria convidar você para orar comigo.
Eu queria que você fechasse seus olhos. Sabe, nós oramos tão pouco ao Senhor. Nós falamos às vezes com Deus em muitos momentos de lutas e muitos momentos de dificuldade. Mas eu te convido nesse instante a fazer igual a esta mulher. Sabe, existem milhares de pessoas agora se prostrando. A Bíblia diz que quando Cristo é tocado, ele para, queridos. Ele para e diz, alguém me tocou. E os discípulos respondem, mas todos estão te tocando, Senhor. Mas ele disse, alguém me tocou diferente. Essa noite, esse instante, eu te convido a orar diferente ao Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos, que você falasse com Deus. Se você não conseguir falar, faz igual Ana, mãe de Samuel, chora diante de Deus, deixa a sua lágrima sair diante do Senhor, lança para Ele toda a sua dificuldade, diga onde está essa hemorragia na sua vida, diga onde está essa enfermidade na sua vida. Eu tenho certeza que assim como a história dessa mulher mudou, a sua história também vai mudar. Amém? Feche seus olhos. Pai querido e Deus maravilhoso, é no nome do teu Filho amado Jesus, ó Deus, que nós oramos nesse instante. Nós oramos porque acreditamos, ó Deus, da mesma maneira que aquela mulher acreditou, Senhor. Ela acreditou que simplesmente tocando nas tuas vestimentas ela seria curada. Ela acreditou, ó Deus, que tocando em tuas vestimentas ela seria abençoada. E é dessa maneira, ó Deus, que nós oramos nesse instante também. Eu sei, ó Deus, de homens e sei de mulheres, ó Pai querido, que muitas das vezes perderam toda a esperança e toda a expectativa. A Bíblia diz que essa mulher, meu Deus, ela gastou tudo o que ela tinha e não conseguiu ser curada. Senhor, tem pessoas que têm gastado todo o seu tempo, tem pessoas que têm gastado, Deus, toda a sua energia, que têm buscado, meu Deus, em expectativas humanas, têm buscado, Deus, em conhecimento humano, mas não tem resposta. E nesse instante, ó Pai, nesse momento, ó Deus querido, eu quero fazer da oração dessa pessoa a minha também, Deus. Que o Senhor possa entrar em cada casa, que o Senhor possa entrar, ó Deus, em cada lar. Conversar, ó Deus, com cada homem, cada mulher, ó Deus, que precisa ouvir a Tua voz. Mas também, ó Deus, tocar em cada pessoa, Jesus, que precisa do toque do Senhor. Sabe, meu Deus, aquele que se aproxima de Ti, ó Deus, perdendo coisas como Jairo estava perdendo a sua filha. E aquele, ó Deus, que já perdeu há tanto tempo e não tem mais esperança de nada, Senhor. É esse, meu Deus, que precisa ser alcançado por Ti. Pai querido, que a Tua mão se estenda sobre cada um desses. Que o Senhor possa verdadeiramente, ó Deus, abençoá-los. Que o Senhor possa entrar em lares, ó Deus, e mudar toda a história. Uma história espiritual daqueles que não Te conhecem, mas a história física também, ó Deus. Daqueles que estão passando dificuldades, daqueles que estão desempregados, daqueles que estão, ó Deus, com luta nos seus casamentos, Pai. É para isso que nós oramos. Nós somos hoje, tal qual essa mulher do fluxo de sangue, e nós nos propusemos em oração a tocar no Senhor. Eu tenho certeza, meu Deus, que a partir de agora, Senhor, coisas vão acontecer em nossas vidas. Pessoas vão ser transformadas, vão ser abençoadas, porque o Senhor é fiel e justo sobre a Tua palavra. Amém? Então, queridos, foi um prazer poder falar contigo sobre essa palavra, em nome de Jesus Cristo. E não esqueça, Cristo continua passando todos os dias. Continua todos os dias entrando na tua vida. Mas você tem que tocar nele. Você tem que buscar ao Senhor. E tenha certeza que se você buscar, Deus vai fazer milagres. Você já conhece o nosso canal do YouTube? Todos os dias um vídeo é postado em nosso canal. Visite as nossas playlists, mensagens que edificam, leitura bíblica diária, congressos, louvores e muito mais. Nosso endereço é IEPBC Brasil. Ah, e não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho, pois dessa forma, cada vez que postarmos um vídeo, você será avisado. E também fique à vontade para deixar o seu comentário. Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo. Compromisso com Deus e Sua Palavra.